Bom dia, Deus! Eis-nos aqui, São Moreirão mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado, Deus. Que maravilha ter o Senhor aqui do nosso lado, ter todos os anjos do Senhor nos protegendo com espada de fogo. Amém? Confie em Deus, todos vocês, e tudo será realizado. Único Deus, não duvide de nada. Mesmo que hoje estão falando que a Bíblia foi homem que escreveu, que não se cumpre, mas tudo está sendo cumprido, até essas pessoas que estão falando em dúvidas da palavra de Deus. Vamos continuar. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 21. E trouxeram 7 novilhos e 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes, para sacrifício pelo pecado, pelo reino e pelo santuário, e por Judá. E disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e espargiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e espargiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado, perante o rei e a congregação. E eles impuseram as suas mãos, e os sacerdotes os mataram, e com o seu sangue fizeram expiação pelo pecado sobre o altar, para reconciliar a todo o Israel. Não é esse Israel que nós estamos vendo hoje, viu? É a todo Israel, que é o povo de Deus. Porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo o Israel. Esse Israel somos nós, cada um que ouve a palavra, que prega a palavra, que segue realmente ao Deus indivisível. Todos nós somos Israel. Não existe país chamado Israel. Você vê aqui na palavra de Deus que Israel eram diversas cidades, diversas, tribos, povoados, cidades. Então aí tornava-se o povo de Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor, com símbolos, com saltérios e com harpas, conforme ao mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor, por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé, com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias deu ordem que oferecessem o holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando entoavam o canto, e as trombetas eram tocadas, tudo isto até o holocausto se acabar. E, acabando de oferecer, o rei e todos quantos com ele se achavam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias, dizendo: Agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor. E todos os dispostos de coração trouxeram holocaustos. Veja que não é nada forçado. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isto em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos, e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até a obra se acabar.
e até que os outros sacerdotes se santificassem, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de libação para os holocaustos. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Capítulo 30. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo o Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês, porquanto não a puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinham santificado os sacerdotes em número suficiente. E o povo não se tinha ajuntado em Jerusalém. E isto pareceu bem aos olhos do rei e de toda a congregação, e ordenaram que se fizesse passar pregão por todo o Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque muitos não a tinham celebrado como estava escrito. Você vê que a Páscoa, a casa do Senhor, feita para Deus, é mais importante do que tudo que você imaginava, trabalho, tudo que você imaginava. Paravam-se tudo para celebrar a festa a Deus. E hoje, nada é feito para Deus, mas tudo para carne humana. Infelizmente, 2025 está assim. Trocaram Deus por poder e dinheiro. Foram, pois, os correios com as cartas. Correios, que coisa interessante. Correios na época da Bíblia, do rei e dos seus príncipes, por todo o Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, olha só, em Judá, Efraim, outra cidade, filhos de Israel, filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós, que escapou da mão dos reis da Assíria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais, dai a mão ao Senhor, e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque, em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que eles os levaram cativos, e tornarão a esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a ele. E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Azer e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhes um só coração para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. Confie em Deus, único digno de oração. Veja que hoje, em 2025, muitas pessoas estão rindo de nós, pregadores de Deus, de nós que seguimos a Deus, porque diz que esse Deus aqui não é um Deus feito, é um Deus inventado, porque existem outros deuses. Só Deus, indivisível, existe.
Recebam todos o pão da vida, o Deus